Olá, meus amados irmãos e amigos, sempre levando esclarecimento, informando vocês, comunicando a verdade do Evangelho de Cristo, levando para vocês a luz que ilumina o nosso entendimento, que guia os nossos passos e os nossos caminhos para uma vida com Deus verdadeiramente de fé, a palavra dele. E eu aqui examinando a palavra, para tentar buscar em algum lugar das Escrituras Jesus retido, centralizado, como uma forma exclusiva dentro de alguma igreja. E eu, analisando aqui as Escrituras, como disse Jesus, examinando ela para não errar, eu estou tentando entender aqui aonde é que tem isso dentro dos princípios das Escrituras, que o povo hoje é ensinado a viver, que é formado na mente das pessoas de uma vida com Deus centralizada em um ambiente, sob a hierarquia do sistema imposta pelo homem que se coloca sobre o povo, como autoridade espiritual, fazendo o povo entender que o povo, para viver e servir a Deus e ser de Deus, tem que estar dentro de tal ambiente que hoje muitos no sistema religioso evangélico chamam de igreja, casa de Deus, que é um ambiente exclusivo, onde eles centralizam tudo como um meio, ponto, alicerce, fundamento da vida de uma pessoa com Deus nesse ambiente. Então, eu estou aqui examinando, começando por Jesus, que é a fonte, o princípio da nossa vida de fé, do nosso conhecimento de fé, da nossa vida dentro dos princípios de Deus, é por Cristo. Cristo é de quem nós temos que aprender, é dele. Então, meus amados irmãos, eu estou examinando isso aqui, tentando entender, tentando compreender se isso é princípio de Deus para nós. Tudo aquilo, escutem uma coisa, tudo aquilo que nós precisamos aprender de Deus é a partir de Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é o único meio por onde chegamos a Deus. Aprendam isso. Seria bom que se todas as pessoas tivesse esse princípio de entendimento para manter sua fé. Tudo que nós precisamos aprender e conhecer de Deus tem que estar em Cristo, por Cristo. Porque Jesus é o conhecimento de Deus que nós precisamos ter. Tudo que nos leva a alcançar de Deus a sua graça, perdão e misericórdia está em Cristo, por Cristo. E eu estou aqui examinando para buscar a direção de Cristo, para tentar ver aonde é que Cristo coloca isso como regra, princípio e fundamento para o povo viver numa vida de fé e obediência a Ele, dentro de algum ambiente, igreja, instituição religiosa, sobre a autoridade espiritual do homem, na hierarquia, no domínio que o homem estabelece nesse ambiente, para o povo viver tudo conforme a regra do ambiente esclarece, determina, estabelece. Jesus não ensinou isso à sua igreja. Então, meus amados irmãos, quando eu vou examinar a partir de Cristo, eu não vejo, primeiro, Jesus quando veio, Jesus não se deteu em nenhum templo. Jesus, como judeu, ele poderia se deter no templo judaico. Jesus poderia viver a tradição judaica e pregar como ordenança para os seus discípulos observar tudo que era pedido na lei. Jesus não deu nenhuma instrução dessa para os seus discípulos, daquilo que era vivido pela lei de Moisés dada aos judeus, o povo de Israel. Jesus ele não estabeleceu isso como regra e ordenança para os seus discípulos. Esse foi um ponto pelo qual os judeus se indignaram com Jesus, porque
acusaram ele de não guardar, de estar de encontro à lei de Moisés. Jesus não veio. Jesus cumpriu. Como judeu, ele viveu tudo aquilo que a lei pedia. Só que ele agora é a verdade de Deus ali manifesta. Ele agora vem trazer para o homem a verdade do próprio Deus. O próprio Deus que estabeleceu a ordenança da lei para o povo viver temporariamente. Agora ele, o próprio Deus, vai estabelecer um novo concerto que leva o povo por outro caminho para chegar a Deus, e não mais por aquelas regras temporárias que o cerimonial, o ritual e sacrifício, a lei pedia. Então Jesus agora estabelece outros princípios por onde o homem vai chegar a Deus. E outra coisa, o mais importante da gente entender que tudo que Jesus estabeleceu não era nenhum lugar, nenhuma instituição, nenhum ambiente, nenhuma prática, nenhuma vida, nenhum operar do homem pela virtude. Tudo era nele. Tudo que Jesus apontou para a gente chegar a Deus foi nele mesmo. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, venham a mim, sigam a mim, aprendam de mim, estejam em mim e as minhas palavras em vós, guardem as minhas palavras. Jesus não ensinou ninguém a ir para nenhum ambiente como se fosse restrito, exclusivo, aonde ali é o centro da vida com Deus. E por que hoje, não é, dentro das religiões, o povo é ensinado a isso? O povo é orientado a manter sua vida com Deus por meio de uma igreja, de uma religião, de uma instituição, dentro das práticas, das regras, das normas, submisso ao sistema, dentro daquela hierarquia, como se fosse para Deus. Seja isso na igreja católica, igrejas evangélicas, na religião espírita, budista, mormons, qualquer canto. Eles estabelecem, qualquer grupo religioso tem a sua exclusividade, a sua centralidade, onde centralizam tudo de Deus nos seus ambientes, nas suas instituições. É ou não é assim? Aí eu estou aqui tentando ver, estou examinando a partir de Cristo, primeiro, aonde Jesus centralizou uma vida com Deus para ele e seus discípulos estar. Jesus não estava centralizando a vida dele no templo. Jesus não viveu buscando a Deus em templo. Jesus, ele ensinou as pessoas que o lugar de encontrar Deus não era o templo. Primeiro, é muito importante, irmão, a gente conhecer uma coisa. Quando Jesus vai dizer lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, quando Jesus dá essa palavra, essa instrução, ele está mostrando para o povo que não é mais no templo. Jesus está apontando agora o caminho, não é mais templo. Vocês estão entendendo isso? É muito bom a gente ser ensinado, esclarecido, não com conhecimentos que dificultam, que faz a gente olhar para a sabedoria do homem, mas com o conhecimento do próprio Cristo. O conhecimento de Cristo é simples, a gente aprende com Jesus de uma forma simples, o que Jesus ensinou. Quer aprender de Deus? Aprenda de Cristo, você aprende de Deus. Não se conhece a vontade e a direção de Deus fora de Jesus. Então, quando Jesus diz assim, e ele falou isso dando resposta a um questionamento que fizeram a ele. Nós queremos ver o Pai, isso nos basta. Como saberemos o caminho para chegar ao Pai? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Os judeus, eles entendiam que iam para o templo para poder encontrar Deus através do objeto chamado Arca da Aliança, que ficava em um lugar restrito chamado, um lugar separado, Santo dos Santos. Então, gente, no Velho Testamento, no contexto da lei, as pessoas encontravam Deus no templo. Era onde tinha todo o cerimonial e ritual de adoração, de busca, de encontrar Deus. Era no templo. Só que Jesus, ele não trouxe mais esse conceito. Jesus orientou as pessoas agora a um novo caminho. Não era mais pelo templo. Jesus não estava no templo. Jesus não era membro do templo. Jesus não orientou ninguém a estar em templo. Então Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai,
senão por mim. Jesus está mostrando agora para aquele povo que vivia dentro dessa direção, desse entendimento, que agora o único meio de encontrar Deus não é mais por aquele que era pedido temporariamente, pela lei, que não era uma coisa que o homem encontrava Deus, era uma coisa temporal. O objeto, ele representava, simbolizava a presença de Deus, uma forma do povo viver uma vida ali em Deus, através daqueles rituais. Hoje, Deus não é mais representado por nenhum objeto. Deus não se encontra mais em nenhum ambiente, seja ele igreja, templo, casa, congregação, o que for. A presença de Deus hoje não é uma representação, é o próprio Deus habitando hoje, não é dentro de templo, de alvenaria, casa feita por mão de homens, é dentro de nós, é em nós. Nós somos a casa, o templo, a partir de Jesus, tá? Quando nós nos convertemos a Cristo, Deus passa a habitar em nós por Cristo. Nós agora somos o templo, onde Deus está. Nós não precisamos adorar a Deus, ir no templo, buscar a Deus no templo, oferecer sacrifício, viver ritual, cerimonial, buscar um mediador, um sacerdote. Então, gente, hoje, os homens continuam colocando esse caminho, esse meio para o povo encontrar Deus, que não é nada mais, nada menos do que uma investida do nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. O diabo, ele cria essa mentira, ele cria esse conceito. Meus irmãos, o inimigo de nossa alma, ele levantou homens, inspirou homens, criou uma doutrina maldita que é chamada doutrina de demônios, que são ensinamentos, instruções, orientações como se fosse de Deus. É ensino de demônios. E ele, para transmitir isso para o mundo inteiro, ele usa homens que se dizem de Deus e criam esses meios. Eu sempre digo, a religião é uma criação do diabo. A religião não tem nada a ver com Deus. O caminho para Deus não é religião nenhuma. Não é vida religiosa, não é estar dentro e nem participante, ser membro, ser adepto de nenhuma religião ou igreja ou coisa assim. A religião estabelece um ponto central, exclusivo. A religião coloca o homem como mediador. A religião cria regras e normas. O Evangelho de Cristo não. O Evangelho de Cristo é o convite direto a Deus, pelo único mediador e meio que nos leva a chegar a Deus e viver em Deus, por Cristo, crendo em Cristo. E eu fico aqui examinando aonde é que a gente vai entender e ver aqui isso que o povo vive hoje como se fosse regra e ordenança de Deus. Igreja, sacrificar, participar do ritual, viver dentro da instituição da formalidade, estar dentro do ambiente exclusivo, do ambiente, não é, que ali declarou-se o lugar onde Deus opera, ainda colocar o nome, de casa de Deus, templo do Senhor, igreja do Senhor. Aonde Jesus ensinou isso? Primeiro, aonde Jesus ensinava o povo dentro da igreja? Jesus ensinava nas ruas, nas cidades, nos montes que eram os lugares altos, ao ar livre. Jesus ensinava as pessoas nas sinagogas. Ele não vivia como membro de sinagoga. Ele ia para a sinagoga ensinar o povo, que era um ambiente de ensino. Não era um ambiente de culto, de buscar Deus, de ritual, como hoje as pessoas vivem dentro das igrejas com esse entendimento. Casa de Deus, lugar onde Deus está, para adorar a Ele, oferecer o culto, oferecer o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida de servidão a Deus ali, como hoje o povo vive isso, no entendimento formado dentro das igrejas que o povo é ensinado. Não. Jesus, ele ensinava nos lugares. Mateus capítulo 5, versículo 1 e o 2, ele ensinava publicamente. Jesus estava no monte ensinando o povo. O monte era um lugar alto, público, livre. Jesus em Mateus capítulo 24, Jesus, no versículo 1, se você ler, diz o texto que começou Jesus a ensinar aos seus discípulos quando saía do templo. Não foi no templo, foi fora do templo. Jesus foi ao templo condenar
reprovar tudo aquilo que os religiosos estavam estabelecendo. Jesus não estava no templo participando daquele ritual, ele foi ao templo condenar. Ele foi ao templo como luz para levar ao povo que estava nas trevas dentro do templo. Jesus foi reprovar o que os sacerdotes estavam passando para o povo. O que os sacerdotes estavam fazendo e vivendo, colocando como regra para o povo chegar a Deus no templo. Jesus, Mateus 24, Jesus vai reprovar. Jesus está saindo do templo e começa a ensinar os seus discípulos. E quando Jesus foi para o templo, ele foi para condenar os fariseus religiosos com sua vida reprovada por Deus, com sua adoração vã, com sua forma de viver a vida de Deus hipócrita. Jesus foi reprovar. Jesus não era membro de templo. Jesus não vivia dentro de igreja e nem ensinou ninguém a estar dentro de igreja. Porque Jesus é o princípio da nossa fé. Não é uma igreja e nenhum ambiente. Ele nos ensinou a crer nele, estar nele e guardar a palavra dele. A gente vai ver Jesus indo na sinagoga a ensinar. Jesus não era membro de sinagoga. Jesus ia ensinar as pessoas. A palavra de Deus vai dizer que ele chegou numa sinagoga lá em Cafarnaum, onde ele fez muitos dos seus milagres, não dentro de templo, mas nas ruas, nas vielas, nos campos, onde o povo vinha até ele estava ensinando. Ele não orientou e não estabeleceu a ninguém esse padrão religioso dentro de um lugar central, dentro de um lugar exclusivo, dentro de um lugar restrito. Quem coloca isso é os homens. Por quê? Eu sempre digo e vou dizer, porque as pessoas só vão ser dominadas pelo sistema, só vão fazer parte do sistema, só vão ser negócio dos homens dentro do sistema, só vão manter o sistema se elas estiverem lá dentro, subjugada, servindo como se fosse a Deus. E para isso acontecer, tem que trabalhar a mentira na mente do povo, para prender o povo na escravidão do sistema. Porque se pregar a verdade, o povo vai ser livre disso. Mas o povo já está acostumado e já fizeram a sua escolha de se manter escravo e devoto, seguidor de homem dentro do sistema, muitos vão permanecer lá. Isso é a palavra que revela. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não creram na verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na mentira. E é essa mentira que vivem. Então, olha, tem um texto aqui que diz assim, que os apóstolos estavam no templo e nas casas, ensinando e anunciando o Evangelho de Jesus. Os apóstolos não eram membros de nenhum templo. Os apóstolos não viviam uma vida de Deus restrita, exclusiva, em nenhum ambiente chamado igreja, templo, casa de Deus. Os apóstolos estavam nas casas, os irmãos se reuniam nas casas, nos ambientes públicos. Diz o texto que, lá em Atos capítulo 1, que os apóstolos, os discípulos, estavam no cenáculo. O cenáculo não era uma igreja. Diz o texto que Pedro e João moravam no cenáculo. Era um ambiente, era uma residência, que foi o lugar onde Jesus fez a ceia, o jantar. Não foi um ritual como hoje fazem. Jesus fez a ceia, o jantar da Páscoa com os seus discípulos. E ali, os discípulos passaram a habitar ali. E diz o texto, tá onde isso? Vamos ver? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, Tiago, João, André. Habitavam. Eles não congregavam num culto dentro de uma igreja. Eles habitavam ali. Era um lugar de moradia deles. Eles ficaram ali, morando ali. O cenáculo não era uma igreja. Não era uma instituição central, onde eles diziam, não, aqui é o lugar onde você tem que estar para servir a Deus, para encontrar a Deus, como hoje ensinam. E o texto lá de Atos, capítulo 5, versículo 42, vai dizer assim, e todos os dias no templo, era um só, tá? O templo dos judeus não tinha muitos, como hoje tem, muitas casas ali, aqui, lá que diz que é casa de Deus, que diz que é templo. Eles estavam no templo de Israel, o templo dos israelitas, do judeu, e nas casas, fazendo o quê?
e todo dia no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, pregar o Evangelho. Eles estavam no templo, ele não ia para o templo viver o ritual, buscar a Deus, viver o cerimonial, porque o templo tinha muita gente, eles aproveitavam para ir lá, ministrar, ensinar o Evangelho ao povo, pregar o Evangelho na ocasião e nas casas. Em nenhum lugar os apóstolos falam de igreja, lugar central, para você estar congregando, não como igreja, mas dentro de uma igreja. Eis uma grande diferença que o povo está vivendo nesse erro maldito, proposital, inspirado por Satanás. O povo é ensinado a congregar numa igreja para ser igreja de Deus. Dentro dessa igreja. Não é. Nós congregamos como igreja em qualquer lugar. Nós não congregamos em igreja para ser igreja. Nós somos membros que formamos a igreja. E congregamos como igreja. Parte do corpo de Cristo que é a igreja. Agora isso Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. O importante é a prudência, não é o lugar. É estar na autoridade de Cristo. É estar na direção de Cristo, no nome de Cristo. É estar guiado por Cristo. Jesus não disse, se vocês congregar na igreja, eu estou lá. Não. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Isso fala que o princípio aqui não é o lugar. O princípio é o objetivo dentro daquilo que vamos nos reunir em Cristo, na palavra de Cristo. O princípio aqui não é o lugar, a igreja, instituição que o povo hoje criou no mundo inteiro, essa mentira do diabo, como casa de Deus, como templo de Deus, lugar onde o povo tem que estar, onde encontra Deus, para ser de Deus. Os pastores estão dizendo, você tem que ter uma igreja, tem que estar numa igreja, você não pode ser de Deus, nem ser salvo, nem ter comunhão com os irmãos. Se não tiver numa igreja, você só não pode ter comunhão com os irmãos da igreja. Mas se você é cristão, para você estar em comunhão com o irmão que é cristão, que está em Cristo, você tem que ter comunhão, não é dentro de igreja. É pela palavra, é pela fé, é pela esperança, pela direção, pelo entendimento do Evangelho. Não é por uma igreja. Você vai ter comunhão com os irmãos da tua denominação, do teu ministério, da tua instituição, da tua religião. Aí você só tem comunhão com eles se estiver dentro da igreja deles. É a igreja onde vocês são dominados e propriedade. Agora, para ter comunhão com os irmãos em Cristo, eu tenho comunhão quando estou na luz. É o que diz a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Se estivermos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão um com os outros. Não é se estivermos na igreja, é na luz. E quem é a luz? Jesus, a palavra dele. Então eu só tenho comunhão com outro irmão que está em Cristo, se ele estiver na luz, em Cristo e na palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Em canto nenhum da Bíblia tem essa regra, tem esse princípio de igreja como lugar central, exclusivo, para você que quiser ser de Deus estar. Quem criou isso foi os homens, inspirados por Satanás. Doutrina de demônios, ensinamentos vãs que tira você do alvo, do alicerce, do fundamento que é Cristo e não igreja. Amém, meus irmãos? Aqui você aprende, aqui você é instruído, aqui você é orientado com a verdade, pela verdade de Deus. O Evangelho de Cristo, o poder de Deus para libertar e salvar todo aquele que crê. Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos, pregando e anunciando ao mundo a verdade que liberta.